Essa segunda parte, tá? Essa segunda parte, ela tem bastante a ver com a questão da modicidade tarifária, né? Então, a proposta ali do tema que foi levantado nessa segunda parte da apresentação é casar a gestão de ativos com a modicidade tarifária. Então, a primeira, separando aqui, deixando bem claro as abordagens que a gente teve, a primeira abordagem a gente teve a gestão de ativos associada à eficiência do concessionário, que caracterizando isso deveria ou deve estar caracterizado e bem claro para o concessionário que essa é uma obrigação dele. Casar a gestão de ativos, que foi a primeira parte que a gente apresentou, com a eficiência econômica operacional, é uma obrigação do concessionário. Todo investidor, ele entra em algum negócio, ele é atraído pelo retorno do capital. Então, não tem essa visão de que não está ali se tendo lucro nessa operação. A operação tem que ser suficientemente atrativa para o capital externo, e esse é o objetivo do marco legal também que a gente tem desenvolvido no país, que é para atrair capital privado, e o capital privado é atraído para o retorno econômico. Então, a primeira parte, a gente formou uma ideia de que a gestão de ativos ela vai de encontro, ela vai determinar a qualidade e a eficiência do operador, do concessionário, traduzindo em retorno econômico para o investidor e para o acionista. Essa segunda parte que a gente está é a gestão de ativos e a modicidade tarifária. Quer dizer, dentro da modicidade tarifária, a obrigação. De quem é a obrigação da modicidade tarifária? É do regulador, né? Se de um lado eu tenho um operador que ele está ali para ganhar dentro do monopólio natural, para ter rentabilidade daquele ativo, para tentar traduzir, maximizar o retorno para o investidor, eu tenho que ter uma outra força normal que me impeça, ou que me garanta que esse retorno ou que essa eficiência vai ser passada para o investidor com modicidade tarifária. Nada acima da rentabilidade que foi combinada ou das regras tarifárias que foram combinadas. Então, a modicidade tarifária ela está muito intrínseca ao trabalho de regulador, certo? Então, o regulador é a peça-chave para determinar a modicidade tarifária. Quando a gente fala de gestão de ativos, a gente vai falar de eficiência de novo, o valor, tá? Então, a gente tem aqui eu separei em dois grandes pilares, que é a eficiência econômica, que vem da tarifa, né? Como na tarifa, eu consigo me absorver da rentabilidade que eu tenho, né? Como eu traduzo economicamente, através da tarifa, a rentabilidade econômica, e eu tenho a eficiência técnica do serviço, tá? O alcance das metas de qualidade, nível do serviço regulatório, certo? A gente chama de estática na eficiência econômica porque ela vem através dos ativos que estão ali, do OIM, o quão bom eu sou em operar e manutenção daqueles ativos. E a dinâmica que é através de investimentos, quanto eu substituo com qualidades aqueles ativos. Então, estática é o que eu opero e tenho a manutenção dos meus ativos, como quão bom operador eu sou. E uma dinâmica é, ao longo da minha concessão, eu em vários momentos vou ter que reinvestir esse ativo, tá? Então, eu vou ter que ter uma eficiência dinâmica muito grande do ponto de vista de reinvestimentos paulatinos, constantes da minha concessão. Tudo isso associado à eficiência técnica do serviço, traduzida em qualidade e nível regulatório, de acordo com o que a regulação me impor de regra clara de qualidade. Tá? Bom, deixar bem claro aqui, né, que desempenho, risco, ciclo de vida, está tudo ligado à melhora do desempenho operacional e da lucratividade da concessão, tá? Então, tem essa abordagem, é muito importante que a gente saiba disso, tá? Todo ativo, ele tem que ter desempenho, tem um risco de implantação, tem um custo dele, e isso vai estar ao longo da vida inteira do ativo, tá? E o impacto que eu tenho é na melhoria do desempenho operacional e da lucratividade que eu posso ter nesse negócio, tá? Outra característica que a gente deixa claro que a gestão de ativos aqui é trazer um pouquinho mais infraestrutura para prestação de serviços. Esses são indicadores de qualidade, né? Perda, substituição, manutenção, custos operacionais, investimentos reconhecidos na tarifa. Todos esses indicadores aqui fazem parte de um bom processo de gestão de ativos, tá? Quanto eu consigo transferir de ativos para a minha tarifa? Eu ainda posso ter glosas em ativos da minha tarifa. Eu posso investir mal, eu posso ter investimentos não reconhecidos por diversos
motivos, índice de aproveitamento, eu posso ter perdas que não são reconhecidas na tarifa e etc. Certo? Então, isso também determina a qualidade da minha gestão de ativos que eu tenho na minha empresa. Tá? Então, determinar que a metodologia hoje que a gente tem do price cap, principalmente do price cap que a gente tem hoje implantado no país, tá? Que é uma metodologia que hoje determina que é o preço unitário do serviço que vai ser recomposto em tarifa, ela recompõe o ativo, tá? Enquanto ela paga somente o custo operacional, certo? Isso dentro de uma qualidade estimada. Então, se eu quiser maximizar o meu retorno, o que eu devo fazer é aumentar o meu ativo, diminuir meu OPEX e aumentar a qualidade do meu serviço. Isso é a maximização que eu tenho do meu lucro. Tá? Então, essa característica é muito importante deixar bem claro dentro dos operadores também. Tá? E é isso que, dentro da regra tarifária, eu tenho que deixar claro de que eu estou incentivando o meu concessionário a isso. Tá? É exatamente isso que a gente falou um pouquinho ali com a Helena, que ela colocou, o nível de qualidade, de mensagem, de metodologia que eu tenho que passar para o meu concessionário, é isso aqui. Tá? É essa a informação que eu tenho que ter. Quanto mais investimento eu tiver, melhor vai ser o meu OPEX e melhor vai ser a tua rentabilidade. Eu como regulador, eu estou te incentivando a essa equação. Obviamente, eu vou cuidar para que isso fique dentro da modicidade tarifária, mas traduzir a regra tarifária é esse o cálculo que fica para mim. É essa mensagem que fica da tradução da regra tarifária. Ok? Voltando à nossa figurinha aqui, tá? Eu vou, basicamente, a gente parte dela para mostrar agora os impactos e eu vou abrir cada um desses componentes aqui, tá? Como a regulação pode apresentar, determinar níveis de qualidade, né, para níveis digamos assim, qualitativos para cada um desses indicadores, tá? Levando a concessão a uma modicidade tarifária adequada e a um nível de qualidade de serviço que eu precise e que eu queira. Bom, a primeira variável que eu tenho da fórmula da receita requerida é o OIM. Tá? Então, nas metodologias que tem de price cap e nas análises que já fizemos aí sobre reguladores e reequilíbrios tarifários que participamos, existem dois grandes pilares que são feitos para regular qual é o nível excelente para encontrar a modicidade tarifária no custo operacional das empresas, né, que é o OIM. Tá? Existem grandes dois pilares aí. Tem uma análise qualitativa do custo operacional e uma análise quantitativa. Tá? A análise qualitativa está muito mais interessada em entender a natureza das rúbricas de OIM que essa empresa tem e que ela quer incorporar em reequilíbrios tarifários na tarifa regulada. Tá? Então, eu como regulador, eu tenho que ter certeza de que as rúbricas ou quais são a natureza das rúbricas que a concessionária está pleiteando para que sejam reequilibradas ou que componham a tarifa estão dentro do mercado regulado. E aqui eu posso ter vários itens que não compõem a tarifa, né, de uma forma qualitativa que já foram glosados. Por exemplo, PLR, participação dos lucros dos funcionários, dos colaboradores, isso geralmente é retirado da fórmula do custo operacional regulado, então fica ali fora da análise tarifária, então isso é glosado do custo operacional. Tá? Contingências trabalhistas, né? Ações judiciais ou perdas judiciais que ele tem, tanto trabalhista, fiscal, ambiental, civil, que a concessionária possa ter, porque isso é considerado um nível de ineficiência de prestação de serviço. Tá? Outros custos que sejam previdenciários, de fundação, muitas dessas empresas têm holdings que controlam ativos da empresa e que ficam ligados a fundações, que depois isso retorna como previdência para os participantes, né? Que no caso são os prestadores, com os colaboradores. Algumas dessas rúbricas são retiradas, que não fazem parte do custo regulatório. Tá?
fundos municipais, às vezes, que são dados, ou contribuições que são dadas a municípios, em alguns sistemas também foram retirados, exemplo, Arcesp e Sabesp, que isso é feito de uma forma para tentar dar como se fosse um ágio na renovação de concessões. Ou seja, aqui essa análise qualitativa ela leva em conta a natureza de gastos. A natureza de gasto dessas contribuições tem que estar ok com o mercado regulado dentro de um nível de eficiência operativa, certo? Então, a primeira análise que se faz é qualitativa. Essas contas, como PLR dos funcionários, não, PLR eu considero, eu regulador considero que não está ok, ou enfim, eu considero que está ok, mas enfim, tem que passar por esse cotejo qualitativo. Uma segunda análise que se faz é a análise quantitativa, certo? A análise quantitativa é simplesmente verificar qual é o volume, o quantum que eu devo considerar como eficiente do custo operacional do concessionário, tá? Qual é o quantum eficiente para aquele operador, certo? Então, existem várias metodologias de cotejamento, né, de benchmarking. Algumas empresas usam bottom-up como a empresa de referência, outros o top-down como o benchmarking com outros concessionários. Mas, enfim, eu preciso saber se a quantidade, o valor total gasto de OPEX, já retirando aquelas contas que eu considero ineficientes pela primeira análise qualitativa, se esse quantum que sobrou, ele ainda é um quantum eficiente. Se uma empresa tem 45%, 50%, 60% de perdas, será que seria eficiente considerar tudo esse custo a mais de captação, de energia elétrica, de pessoal, de tratamento, de equipamentos que ela tem, de equipamentos não, mas de insumos que ela tem para tratamento de água? Será que seria razoável considerar isso como eficiente? Tá? E considerando que o esgoto, muitas vezes, ele é uma parcela daquilo que é gerado, que é medido de água, será que também deveria ser considerado eficiente? Então, tem tudo isso que tem que entrar na conta, tá? Para se definir se isso é eficiente ou não. Independente da análise, se é bottom-up, top-down, isso deve ser feito de forma granular. Tá? Para a gestão de ativos, qual a interface que a concessionária deve verificar, né? Uma vez estabelecida essa regra pelo regulador, de que a minha condição de OPEX eficiente é esta, eu, como concessionário, eu devo verificar no meu sistema, de forma granular, de forma micro-regional, de forma o mais micro possível, quais são as regiões que estão me levando a estar fora da régua de eficiência que o regulador me determina, tá? Então, é verificar aonde eu tenho os maiores vazamentos por causa de perda, aonde eu tenho os maiores gastos de OIM que estão me levando em função de uma rede com problemas de implantação, indisponibilidades, etc. Então, eu preciso verificar esses determinados. Então, pode ser feito por rúbrica, como eu coloquei ali, algumas rúbricas que pode ser pessoal, energia elétrica, materiais de tratamento, com alguns drivers, que pode ser de produção, como no caso da Sabesp, produção, esgotamento, volume de água, ligações de esgoto, volume coletado, volume tratado. Então, esses drivers vão me levar a uma figura, teoricamente, um nível de eficiência de pessoal por nível tratado, por quantidade de ligações que eu tenho, de acordo com a métrica que o regulador usar para me medir. Tá? Ok? Então, eu preciso estar em sintonia. Eu entendo a regra tarifária, aquilo que o regulador me obriga, e eu tenho que determinar que a minha interface de gestão de ativos seja capaz de gerar informações para que eu consiga minimizar esses efeitos. E como eu vou minimizar? Investindo aonde deva ser investido do ponto de vista para minimizar o meu custo operacional. E aqui a gente falou tanto de OIM como perdas, tá? Ele tem a mesma interface, porque as perdas são traduzidas, teoricamente, o nível eficiente de perdas ele é traduzido em drivers de OIM. Tá? Então aqui a gente está falando da mesma coisa, tanto qualitativa quanto quantitativamente, a gente está falando desses dois itens.
pegando a fórmula e pegando o exemplo, que é uma fórmula que está sendo bastante massificada e é provável que ela vire, digamos assim, uma universalização do ponto de vista de conceito de tarifas, né, de regulação tarifária para o setor de saneamento, é a questão do IPCA menos X, é o chamado fator X. Né? O fator X é usado muito no price cap, né, uma regulação tarifária que deduz, teoricamente, um nível de OPEX ao longo prazo. Tá? Então, o fator X nada mais é do que ele me determina a longo prazo qual é a minha eficiência quando comparado com outras empresas. E isso vem adicionando já a questão anterior, tá? De nível ótimo de eficiência de curto prazo. Aqui eu estou olhando mais o longo prazo e eu estou olhando muitas vezes a minha posição de eficiência, não a régua de algum indicador, mas a minha posição de eficiência frente a pares de mercado. Tá? Então, eu posso fazer uma comparação da Sabesp, da Sanepar, enfim, da empresa que ele está estudando, o regulador está estudando, com todas as outras concessionárias do país. Eu vou dizer assim, cara, olha, você, concessionário, está muito abaixo da eficiência das demais empresas. Você precisa se adequar a essas demais empresas. E o fator X determina exatamente isso. Se você não se adequar, eu vou estar capturando uma parte dessa tua ineficiência a longo prazo, certo? Então, ele busca exatamente determinar o caminho que você tem que percorrer para ser mais eficiente em longo prazo, tá? Capturando, se não, eu capturo disso, uma parte disso, no teu reajuste tarifário. Em vez de passar a tua inflação, eu passo a tua inflação menos uma parte capturada que você deveria ser mais eficiente e não é. Se você foi eficiente, você perdeu zero. Ele pode ser igual a zero, certo? Então, ele é decomposto em dois fatores. Um é o nível de OPEX que você tem frente à fronteira de eficiência. Isso são feitos de cálculos paramétricos ou não paramétricos, mas enfim, tem uma metodologia que é feita para comparar essa determinada via regressão econômica. DEA é uma regressão estatística e que é usada para isso também, que determina a fronteira de eficiência com base em insumos que você usa, né? E o movimento da fronteira, que é o quanto, teoricamente, o setor de saneamento fica mais eficiente ao longo prazo. Então, se você não estiver calculando ao longo dessa fronteira de eficiência ao longo prazo, você vai ter uma parte dessa captura de tarifa. Você vai perder mais uma parte econômica ainda na tua tarifa. Então, esse é mais um incentivo que você tem a ser eficiente em determinação de custos operacionais. Tá? Então, é mais uma questão que a gestão de ativos vai trazer de benefício quando é bem feita, que é de diminuir essa perda ou tentar ao máximo minimizar ela para próximo de zero. Eu estou sempre perto dos meus pares de mercados mais eficientes, ou seja, eu nunca vou ter essa ineficiência. Um outro determinante que tem bom, além da eficiência econômica que eu tenho que ter custos mais baixos, né? Então, o fator X ele representa os custos mais baixos que eu tenho que ter operacionais. O fator Q fala assim, bom, além dos custos operacionais que você tem que ter, você vai ter que também ter níveis de qualidade adequado para que não sofra uma penalidade na tarifa. Então, se cria um indicador que ele pode, esse sim, pode somar ou diminuir. Enquanto o fator X ele só pode ser igual a zero, o fator Q, por determinação metodológica, ele pode ter uma variação positiva também. Tá? Ele deve trabalhar em uma banda de 0,25 a menos 0,25. É o mais usado no mercado, mas eu diria que a empresa, além de pode ser premiada e não só prejudicada em função de uma perda de qualidade. Então, esses indicadores de qualidade vão ser determinados pela regulação, e é aquilo que a gente conversou nesse intervalo que a gente fez entre esse momento 1 para esse momento 2, é de que isso depende da regulação. Ela vai ter que criar indicadores que
me incentivem a ter qualidade, que eu possa ser cotejado ao longo do tempo. E a cada ciclo tarifário, eu vou ter calculado esse fator Q para dizer se eu vou ganhar alguma coisa na tarifa ou eu vou perder na tarifa alguma coisa. Então, isso é, sim, um incentivo que pode ser criado do ponto de vista regulatório para obrigar aqueles concessionários, para obrigar os concessionários a terem um nível de qualidade adequada dentro de uma métrica que é criada com pesos, etc. Ok? Então, qual que é a interface que o concessionário pode ver? Ele teria que verificar dentro da área de concessão dele, dentro dos aspectos definidos como níveis de qualidade, indicadores de qualidade, aonde estão, dentro de micro-regiões, novamente, dentro de áreas bastante regionalizadas ou micro, quais são os problemas que eles têm de indicador de qualidade, para que daí as obras ou os investimentos sejam direcionados diretamente para essa área. Fazendo isso, ele deixa de perder dinheiro com uma queda do indicador e até pode ganhar alguma parcelinha nisso. Então, vai ter um retorno financeiro se fizer uma adequada gestão de ativos, um direcionamento com investimentos em áreas essencialmente com problemas de qualidade. Um segundo aspecto que tem ainda falando de indicadores de qualidade é aqui, e é muito importante falar que a gente tem dois pilares que pode se trabalhar indicador de qualidades, né? E às vezes existe muita confusão quando se fala disso, porque acaba se confundindo e se entendendo que podem ter efeitos duplicados. Na minha opinião, não, tá? Então, eu tenho aspectos de qualidades, primeiro, com efeito tarifário, que é o fator Q. Então, ele tem um efeito direto tarifário, porque eu repasso o reajuste deduzindo ou somando um indicador de qualidade. Então, ele vai ser incorporado na tarifa. E os segundos indicadores de qualidade são aqueles indicadores mínimos, que também podem ser usados para questão de caducidade da concessão, em outro nível, mas que é obrigatória o cumprimento do concessionário. Então, ela pode ser multada, ela pode ser sancionada, ela pode, em uma eventual gravidade, vir até perder a concessão. Mas ela, antes de perder a concessão, ela vai ser multada, ela vai ser sancionada, sofrer processo administrativo, ter que fazer algum TAC, né, um termo de ajuste de conduta, e vai ser penalizada, provavelmente, peculiarmente, né? Então, isso vai gerar algum tipo de multa e sanção para a concessionária com desdobramento econômico. Mas, de novo, precisam ser definidos pela concessão, pelo regulador, tá? Pelo poder concedente e regulador, quais são os mínimos indicadores de qualidade. Geralmente, ou diria que primariamente deveriam ser colocados aqui em grande parte nos contratos mesmo, tá? Quais são os indicadores de qualidade que vão ser medidos ao longo do contrato? Mínimos indicadores de qualidade. Se não cumprir indicador de qualidade, pode ser multado, vai ter que sofrer alguma sanção específica. Esse não tem desdobramento técnico na tarifa, mas sim a concessionária vai ter que sofrer algum tipo de sanção a respeito desse não cumprimento. Geralmente aqui se trabalha com bandas, né? Uma banda mínima. Então, a perda vai ter que ser X, a universalização vai ter que ser Y, a qualidade no tratamento de efluentes vai ter que ser essa, a qualidade na água vai ter que estar determinada com essa regra. Então, pavimentações de obras, em algumas coisas, níveis de obras, qualidade de entrega de obras, tudo isso pode compor um indicador mínimo de qualidade de serviço, tá? Qual que é a interface de GA? Novamente, a gestão de ativos funciona como entender e identificar aonde estão esses problemas e direcionar investimentos para essas áreas e para onde a empresa possa estar perdendo eficiência nesse indicador especificamente. Tá? Bom, senhores, aqui concluindo mais esse segundo passo, deixar bem claro que o OIM da empresa ele tem uma vida útil determinada, que ela tende a ser iniciada logo que é colocado em funcionamento, colocado em serviço, tá? E ele tem que ser acompanhado ao longo do tempo, tá?
essa perda de qualidade técnica tende a diminuir com o aumento da vida útil dele. E se não corretamente monitorada, isso pode e leva a problemas de qualidade. Tá? Então, é um pouco daquela conversa que a gente teve um pouco no intervalo, mas a gestão de ativos, ela tem aqui o objetivo dela é acabar com o círculo vicioso que existe. Quanto maior OPEX que eu tenho, menor a capacidade de investimento, maior o custo que eu vou ter daquele ativo, que vai estar depauperado, que vai estar com problemas de qualidade. Então, a ideia é quebrar um pouco a ideia é que o gestor de ativos possa quebrar esse ciclo e que a gente possa chegar a uma empresa mais eficiente, atendendo sempre aos indicadores, aos requisitos da regulação. Tá? Então, sempre a regulação vai servir de régua. Tá? A ideia é que a regulação, com as regras tarifárias definidas, ela possa servir de determinação de como a gestão de ativos vai trabalhar da melhor forma possível a eficiência do concessionário. É isso, senhores. E fica à vontade aí, pode devolver a palavra para vocês. Obrigado.